Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e hoje nós vamos dar continuidade à série Erros em Fórmulas no Microsoft Excel. Essa é uma série que eu tenho feito aqui no canal, se você ainda não acompanhou, eu vou deixar aqui o link para vocês poderem dar uma olhada nos vídeos anteriores, mas basicamente a gente está falando aqui sobre os principais erros que podem acontecer quando a gente está trabalhando com Excel e como corrigi-los. Então, se você está começando a trabalhar com Excel, se você está começando a construir as suas fórmulas, é importante que você conheça os tipos de erro para que você possa saber qual é o contexto que eles acontecem e como resolvê-los. Hoje, a gente vai falar sobre um erro muito comum, que é o erro ND. ND, claro, é uma redução do nome, né, uma abreviação do nome. ND para o Excel significaria não disponível. E esse erro está associado a 4 funções principais do Excel, que são as funções procv, proch, proc e corresp. Então, é muito comum que esse erro possa acontecer quando você estiver utilizando uma dessas 4 funções. Como que ele vai acontecer e qual que é a maneira que você pode reproduzi-lo? Bom, é muito comum desse erro acontecer quando você vai fazer uma pesquisa de um determinado valor e o valor que você está procurando ele não é encontrado. Então, aqui eu vou dar um exemplo, né? Nós temos uma tabela de vendas, onde eu tenho a data que foi feita a venda, eu tenho aqui o produto, na verdade é o código, né, que eu vou usar para localizar o produto, e aí eu quero descobrir o nome e o valor unitário. Quando eu descobrir qual é o valor unitário, eu vou multiplicar pela quantidade de itens e aí eu vou chegar no valor total da venda. Aqui do lado eu tenho uma tabela auxiliar que me mostra o código dos produtos, o nome e o valor unitário. Ou seja, essa tabela auxiliar ela vai alimentar essa tabelinha aqui, que é onde eu faço efetivamente as minhas vendas. Para a gente poder conseguir descobrir essa correlação, né, a gente vai usar a função procv, que é uma função muito comum aqui do Excel. Se você não conhece a função procv, eu vou deixar aqui no card, eu já falei sobre a função procv, você pode ir lá e dar uma olhada no vídeo e assistir a função procv. Bom, para a gente poder começar, eu vou vir aqui no nome do produto, como eu tenho que encontrar o nome do produto baseado no código, e vou digitar igual procv, que é a função que vai ajudar a gente a encontrar esse resultado. Vou abrir o parênteses e o valor que eu estou procurando, meu valor procurado é o código do produto. Esse código do produto tem que ser encontrado aqui na minha tabela de produtos. Então, eu vou selecionar a minha tabela, porque aqui é a referência que eu tenho todos os códigos, todos os nomes e os valores unitários que vão alimentar a minha planilha de vendas. Eu preciso fixar esse intervalo, né, porque eu quero garantir que a minha tabela de produtos seja sempre a mesma. E aí, o índice de coluna no nosso caso é 2, porque eu quero buscar o nome do produto. Se eu olhar para a tabela de produtos, quando eu encontro o código está na primeira coluna, eu quero o resultado da segunda coluna, que é o nome. Então, dentro dessa relação, né, coluna 1, 2, 3, eu quero a coluna número 2. Eu quero como resultado os valores que estiverem na coluna número 2. E aí, a gente vai usar aqui o falso, no último argumento do procv, porque nós gostaríamos de buscar exatamente o código que foi digitado, né? Se o código que a gente digitar não existir na tabela, ele não tem que trazer nada no lugar. Então, a gente faz isso, consigo encontrar que o produto que tem o código 2 é o notebook. Se eu quiser procurar o valor unitário, vou fazer a mesma coisa, procv, e aí é basicamente a mesma coisa, né? Eu vou procurar pelo código na tabela. Só que agora a gente vai mudar para a coluna 3, porque os resultados que eu quero, elas fazem parte do valor unitário, então elas estão na coluna 3. Então, aqui continua sendo falso. Quando eu fizer isso, eu tenho aqui o código 2, que é o produto notebook, com o valor de 3.200 a unidade. Se eu selecionar e puxar, o que vai acontecer é que ele vai copiar a fórmula para todas as demais e vai entregar para mim os resultados. E aí, no meio do caminho, eu acabei descobrindo que eu tenho o ND. Por quê? Porque alguém aqui digitou o código 8. Então, quando a pessoa digita o código 8, esse código 8 não existe na tabela. Como eu estou fazendo uma correspondência exata, ou seja, ele só pode me trazer resultados que existam na tabela, o código 8 efetivamente não vai trazer nada, e aí eu vou ter o problema aqui de ter o ND. Então, é nesse cenário que ele acontece. Quando você tem um valor que está sendo procurado na tabela, mas lá na tabela de referência, esse cara não existe. Isso pode acontecer também, pessoal, se você tem uma função ou uma tabela que ela vai ser preenchida ao longo do tempo. Imagina o seguinte cenário, você tem aqui
uma tabela que você ainda não tem a data, você ainda não tem o código, mas você gostaria de já ter todos os cálculos para nome do produto, valor unitário, a quantidade de itens eu também não vou ter, e o valor total. Então, o que você gostaria de ter? Você gostaria de ir preenchendo, né? Por exemplo, hoje, dia 18 de janeiro, você foi lá e fez uma venda. Aí você fez uma venda de 3 unidades do produto 4, por exemplo. Então, na medida que você preencher, é que você quer os resultados. Então, eu vendi o produto 4, que era a câmera digital, e vendi 2 unidades dela, por exemplo. Então, você não gostaria que ficasse esse ND aqui na sua fórmula enquanto você não fez uma venda efetiva, né? Então, para corrigir esses problemas, a gente pode usar a função CErro, que é uma função muito boa dentro do Excel, que se o resultado de uma outra função for um erro, a gente vai ter que tomar uma determinada decisão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu PROC-V, só para a gente voltar, eu vou voltar na primeira célula onde eu tenho o PROC-V, vou dar um zoom aqui para a gente poder melhorar um pouco a visão, e vou fazer o seguinte, ó, o meu PROC-V está funcionando, só que ele tem que ter um tratamento melhor, porque se a função der um erro, né, a gente tem que fazer a correção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu PROC-V que está funcionando na primeira célula, e vou selecionar, e vou dar um Ctrl X para recortar esse cara. Então, eu vou deixar ele na minha área de transferência. E aí, antes de qualquer coisa, a gente vai fazer uma função CErro. Ela está aqui, ó. O que a função CErro faz? Ela analisa outra função. Se essa outra função que estiver sendo analisada for um erro, ela permite que a gente entregue uma resposta diferente. Então, eu vou usar o CErro. E quando eu abrir parênteses, o primeiro argumento da função CErro é justamente o valor. Que valor é esse? A fórmula que precisa ser analisada. Então, eu vou colocar o PROC-V ali dentro, vou dar um Ctrl V, volto o PROC-V, e aí eu falo para o Excel o seguinte, ó, se esse PROC-V que estiver sendo analisado for um erro, porque o cara digitou alguma coisa errada ou porque não tem a digitação, então o segundo argumento que a gente está vendo aqui, que é o valor CErro, então o valor a ser apresentado, o valor que eu quero que seja apresentado, se for um erro, é vazio, por exemplo. Então, para eu deixar vazio, eu abro aspas e fecho aspas. No caso do texto, vou fechar aqui o parênteses do CErro, vou dar Enter. Agora, olha só, vou tirar o zoom. E quando eu puxar aqui de novo a primeira função para o nome do produto, quando a gente não tiver os valores digitados, ou se eu tiver algum valor que não existir lá dentro da tabela, então vai ser mostrado o valor vazio, porque a função CErro já está fazendo esse tratamento. Daí a gente precisa fazer a mesma coisa aqui no valor unitário. Então, eu vou vir aqui, vou dar um zoom para melhorar aqui a nossa visão. Primeira coisa, eu vou clicar aqui no valor unitário, a função PROC-V ela já está lá dentro, eu vou selecioná-la e dar um Ctrl X para recortar. Vou deixar ela na área de transferência, a gente vai fazer o mesmo processo. E aí eu falo CErro. Então, se você analisar essa função e ela for um erro, então você vai me retornar uma outra coisa. Então, eu vou colocar CErro, jogo a função PROC-V lá dentro, dou um Ctrl V, que aí a gente volta o que estava lá na área de transferência. Então, se você analisar essa função PROC-V e ela for um erro, então, aí nesse caso, ao invés de abrir aspas e fechar aspas, eu vou retornar zero. Por quê? Porque o valor abre aspas e fecha aspas, vazio, acaba sendo interpretado pelo Excel como texto. E como eu estou trabalhando agora com um valor numérico, que é o valor unitário, eu vou colocar o zero. Fecho parênteses, dou Enter, vou tirar aqui o zoom. E aí, quando a gente trouxer de novo para corrigir, eu já tenho agora um tratamento melhor. Então, enquanto eu não tiver nenhum valor aqui de produto, eu não preciso calcular o nome do produto, não preciso exibir o nome do produto, também não preciso exibir o valor unitário. E isso facilita o nosso trabalho, porque a partir de agora eu não tenho mais erros sendo exibidos na planilha. Eu tenho os espaços aqui que já estão esperando a introdução de uma informação, e aí, na medida que eu tiver uma venda, por exemplo, no dia 20 de janeiro de 2020, com o código 7, que seja uma quantidade de 2 itens, eu já tenho tanto o nome do item quanto o valor unitário, e aí eu já tenho o valor total aqui. Então, a gente faz esse tratamento do erro para a função ND. Legal, pessoal?
Então é isso, mais uma fórmula aí, não mais uma fórmula, mas mais um erro de fórmulas que podem acontecer dentro do contexto do Excel, que a gente está tratando, que a gente está entendendo melhor. Lembrando que o erro ND ele sempre vai acontecer, ou ele pode acontecer no contexto dessas 4 funções que eu tinha comentado lá no início, procv, proch, proc e corresp. Então, com essas funções, se a gente quiser fazer algum tipo de tratamento para o erro ND, que é não disponível, nós podemos aí combinar a função que a gente estiver utilizando com a função serro para fazer o tratamento de erros. Legal? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo, coloca aqui nos comentários, eu estou sempre de olho para me dar aí ideias do que eu preciso fazer, o que você tem dúvidas, e aí a gente vai contribuindo, vai aumentando o acervo aqui do canal e vai ajudando mais gente a usar o Excel de maneira melhor, obtendo mais produtividade, sendo mais eficaz no trabalho com o Excel no dia a dia. Beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.